Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos no ar ao vivo, mais uma vez, aqui com você, né? Quarta-feira, né, Lorenberg? Quarta-feira. Quarta-feira. Porque o Lorenberg, de vez em quando, me corrige, porque realmente, de vez em quando, eu dou umas pisadas na bola aqui com as datas. Ora porque eu esqueço, ora porque também, às vezes, está aqui uma data anterior, e aí a gente acaba... E o Lorenberg fica atento aqui para chutar minha canela. A Opinião está no ar, ao vivo. Você está ciente que ontem já anunciamos que o delegado Marcos Veloso estaria conosco, está conosco, como você viu nessa tomada aberta aí. Eu vou só me pedir auxílio dele. A delegacia é do idoso, mas o nome exato é Delegacia... Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa. DED-CPI, Exatamente. Abreviatura. Eu vou, ao longo do programa, falar algumas vezes Delegacia de Defesa do Idoso, mas é esse nome todo grande que ele falou aqui. E a gente vai estar, inclusive, debruçando durante o programa inteiro sobre temas ligados a essa área que, para nós, para você também, tenho certeza, né? Se você é jovem, você também vai envelhecer. Além do que, deve ter aí do seu lado seu pai, seu avô, sua avó, sua mãe, enfim. E a gente tem que, todo mundo, não independente da idade, mas quando tem essas pessoas do nosso lado, não é? Ainda que não sejam parentes, os vizinhos mesmo, né? Sabe o que eu falo sempre aqui? É ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, quando você pratica a empatia, é diferente de solidariedade. Empatia é quando você se preocupa, percebe, fazendo essa transposição imaginária aí, se colocando no lugar do outro, o grau de dificuldades que as pessoas têm, a dor, enfim, uma série de situações aí que quando você pratica a empatia e demonstra, né? Você acaba melhorando a vida das pessoas, enfim. Então, o Dr. Marcos Veloso vai estar aqui conosco, falando sobre os mais variados temas ligados ao idoso, à pessoa idosa, não é? Professor Lorenberg, que apesar da barba branca, ainda está um pouco longe de ser uma pessoa idosa, mas ele é confundido com o Papai Noel na época de Natal, assim, mas tudo bem. Professor, boa noite, como vai? Vou bem, muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, você que está aí acompanhando a gente, caso você tenha alguma pergunta, alguma sugestão, interaja com a gente, 99932-2529. O WhatsApp. Daqui a pouquinho o Boca vai colocar no rodapé aí, para você interagir com a gente aqui no programa Opinião, né? Alguma opinião, alguma sugestão, esteja bem, pergunta, esteja bem à vontade aqui. Doutor Marcos Veloso, muito bom tê-lo aqui, obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Nós ficamos felizes demais quando alguém aceita vir ao programa abordar, trazer informações tão preciosas que atingem diretamente esse público, né? Que são as pessoas da melhor idade, pessoas idosas, enfim. Eu gostaria que o senhor dissesse, na sua delegacia, quais são as novidades, porque do tempo que o senhor teve, alguns meses atrás, para cá, muita coisa aconteceu, né? Infelizmente, muita coisa que nós noticiamos aqui, não muito, aliás, muitas coisas desagradáveis, como a violência contra a pessoa idosa, e existem vários tipos de violência, não só a física, não é? E eu quero partir desse princípio aí, porque a delegacia linka logo com os maus tratos, a violência. Deu uma diminuída, porque da outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor nos relatou umas coisas que nos deixaram de queixo caído, como o caso de uma pessoa que improvisou lá uma espécie de galinheiro ou alguma coisa lá, um cômodo lá no fundo do quintal para, não vou falar nem acomodar o pai, para jogar o pai ou a mãe, não sei. E isso é desumano, né?
infelizmente isso acontece frequentemente. Deu uma melhorada nisso ou ainda o ser humano ainda precisa de entrar no jeito de se aprumar? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria cumprimentar ao professor Lorenberg. Prazer novamente estar com o senhor. De forma especial, Paulo, agradecer o convite e aos nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui do programa Opinião. Começando de uma forma bem tranquila, uma quarta-feira um pouco tensa para nós cuiabanos, né? Depois do feriado de ontem, Sim, que começou de uma forma calorosa e terminamos quase que todos molhados, né? Mas uma quarta-feira que começa dando um reflexo do que vem acontecendo, Paulo, na nossa capital e particularmente no nosso estado. Hoje, por exemplo, o governo do estado apresenta à nossa sociedade um equipamento público de qualidade nível internacional, que é o Hospital Central. Da mesma forma, estou fazendo esse gancho para te responder as melhorias, as deficiências, as nossas angústias e aflições lá na delegacia. Esta semana, nós iniciamos um processo de mudança da sede da Delegacia do Idoso, no mais aí questão de dias, 2, 3 semanas, quando muito, nós estaremos numa sede nova, um prédio ali na área central, próximo à Praça Popular, onde nós teremos toda uma estrutura para dar um atendimento que o idoso merece, que ele necessita. Outra novidade do estado de Mato Grosso é a constituição efetivamente da RENADI, a Rede Nacional de Proteção à Pessoa Idosa /MT, que nós temos aí uma discussão já de alguns anos e este ano ela saiu do papel com um regimento, com ações já concretas. Nós temos o nosso desembargador Orlando Perry, um idealista, um batalhador pela questão do idoso, junto com outras pessoas, Dr. Orlando Perry, o presidente Sérgio Ricardo do TCE, o Dr. Isandir, assim, uma gama de órgãos caminhando junto com o viés da gestão estadual. O nosso governador, Mauro Mendes, ele vem numa pegada, como diz a moçada mais jovem, firme nas questões sociais e, por exemplo, este ano ainda nós assistiremos o início das obras de 6 ILPIs aqui no estado público, instituições de longa permanência para a pessoa idosa. Uma em Cuiabá, uma em Várzea Grande, uma em Água Boa, em Rondonópolis, em Sinop, mas não são equipamentos convencionais, são equipamentos de qualidade, padrão Hospital Central que nós estamos assistindo. Eu até confesso que fiquei bastante surpreso quando tive acesso ao projeto arquitetônico dos ILPIs. Então, assim, nesse contexto todo, a gente tem um certo conforto, a gente se sente em condições de fazer um serviço de qualidade, um serviço que a população necessita. Mas aí eu vou parafrasear o nosso prefeito Abílio, que fez uma fala ontem que algumas pessoas assim não entenderam. Não adianta o poder público limpar os bueiros se a população, em contrapartida, não faz o seu papel de não fazer o descarte de resíduos de forma imprópria. Então, nós estamos estruturando a rede de proteção à pessoa idosa no estado, particularmente a Delegacia do Idoso, com efetivo, com estrutura física, com viatura, com equipamentos de ponta, mas nós necessitamos que a sociedade compreenda que o idoso, ele é, como está descrito na Constituição do nosso país, no artigo 230,
responsabilidade da família, responsabilidade da comunidade e responsabilidade do Estado. Então, por mais que a gente avance num segmento, se nós não tivermos a colaboração da sociedade, particularmente, vou falando bem dentro do recorte social necessário e próprio da família, nós, de uma certa forma, vamos estar caminhando em direção ao infinito sem um resultado que a gente consiga um resultado aparente. Então, da última vez que eu vim aqui, eu disse que eu tinha 930 inquéritos na delegacia. Hoje nós estamos com 680. Conseguimos diminuir, conseguimos dar celeridade em alguns procedimentos. Houve algum mutirão para essa redução aí? Porque ela não houve um incremento hoje lá na delegacia. Eu trabalhava só, hoje eu tenho um delegado, um colega que trabalha... Um adjunto? É um adjunto, trabalha comigo, o Dr. Clei Celestino Batista, um rapaz com uma vasta experiência na área de atendimento à pessoa. Ele vem de 6 anos na Delegacia da Mulher, ele conhece bem essa questão do social, vamos dizer assim, e isso conseguiu que ótimo. A possibilidade de nós estruturarmos uma nova metodologia de atendimento. Nós estamos bem próximos de apresentar ao Conselho Superior de Polícia um procedimento operacional padrão para o atendimento da pessoa idosa dentro da instituição Polícia Judiciária e Civil, e aqui eu tenho que fazer um apontamento a toda a estrutura de gestão da instituição Polícia Judiciária e Civil. A doutora Daniela Maidel, o doutor Wagner Bassi, o diretor metropolitano, e o doutor Daniel Valente, o delegado regional. Nessa linha de gestão, eles são entusiastas da questão do idoso, a direção vem apoiando as nossas atividades e, com certeza, os resultados que nós estamos alcançando é fruto de todo esse trabalho. Uma visão do governo do Estado que vem aí com uma tolerância zero contra facções, mas que, ao mesmo tempo, tem uma tolerância zero contra a violência no todo. Então, nós conseguimos, na Delegacia do Idoso, resultados que nos estimula, nos conforta, mas ainda sabemos que temos alguns passos a serem dados. Infelizmente, como eu disse, continua o índice de violência contra a pessoa idosa quase que na sua totalidade dentro da estrutura familiar, dentro da estrutura de convívio, como eu disse da outra vez e repito agora, e sou obrigado a continuar repetindo, aonde o idoso jamais imaginaria que ele teria uma dificuldade, ele acaba tendo essa dificuldade. Engraçado, não tem nada de engraçado nisso, mas o curioso é que diminuíram os processos, diminuiu o número de processos e, se não manteve no mesmo nível, se não aumentou, manteve no mesmo nível a quantidade de ocorrências de violência agressões contra idoso, né? Isso que o doutor Veloso está falando aqui agora, quer dizer, ele já trouxe dados alarmantes da vez passada, né? A gente ficou, eu falei agora há pouco, arrepiados aqui, ele está dizendo que se manteve do mesmo jeito, mesmo reduzindo, quer dizer, daqui a pouco vai virar secar gelo com toalha quente, né? Mas, doutor, eu quero só chamar a gente vai, evidentemente, prosear mais sobre isso, chamar o meu amigo Lorenberg aqui para contribuir com a nossa conversa. Delegado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. Todos nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. Eu, particularmente, porque aprendo muito quando o senhor está aqui. Delegado, eu vou aproveitar uma deixa que o Paulo logo no começo falou a respeito das violências, porque o idoso, assim como a mulher, não sofre apenas um tipo de violência. E o senhor deixou isso muito claramente na resposta que o senhor trouxe. Tem violência psicológica, tem violência física, tem violência patrimonial.
o idoso é assaltado dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. E é nessa esteira que eu vou pedir uma reflexão do senhor a respeito do idoso ser considerado pelos seus familiares, filhos, netos, noras, todos, como um estorvo. Quer dizer, a representação social do idoso como estorvo, alguém que atrapalha. Por falar nisso, delegado, existe um conto que o senhor provavelmente deve conhecer, da Clarice Lispector, chamado Feliz Aniversário, onde, na oportunidade, a Clarice é muito objetiva nesse conto, a dona Anita, ela faz um aniversário de 89 anos e os filhos, noras e netos vêm para o seu aniversário. Essa senhora é cuidada por uma filha, a Zilda, que é a única filha mulher dela. Ela tem 7 filhos, 6 homens e a Zilda que é a mulher. Como ela é a mulher, ela é obrigada a cuidar da mãe. Veja, os 6 filhos saíram fora e a Zilda traz a mãe para dentro de casa para tomar conta da mãe. Os filhos, os irmãos, não participam desse cuidar. E mais ainda, ela é também a responsável para organizar o aniversário todo ano da mãe. Ela sozinha faz, porque os irmãos também não ajudam. E aí vem o primeiro questionamento. Ela, a filha que cuida da mãe, que organiza tudo isso, não faz por prazer, por desejo, mas faz por uma obrigação. Os filhos, com as mulheres, com os netos, todos vêm para o aniversário, não com prazer, com satisfação, mas como obrigação. Tanto é que a aniversariante não é o tema da conversa entre eles. Eles mais brigam entre si do que tem a mãe. Verdade. Como alguém que tem que ser observada e analisada. Ou seja, um outro ponto que a Clarice traz, que ela está no meio dos seus familiares e, ao mesmo tempo, solitária, sozinha, em plena solidão e silenciosa. E, ao mesmo tempo, pensando que filhos que eu tive. Porque, para todo o conjunto de filhos, netos e noras, ela é um estorvo. E não alguém que é responsável por unir toda a família. E aí vem a minha pergunta exatamente aí. Essa representação de estorvo, de abandono. O senhor já teve algum caso disso dentro da sua delegacia? Ou conhece um fato que retrata muito bem essa questão de ser o estorvo e jogado abandonado por toda a sua família? Essa palavra dói, hein? Estorvo. Dói na alma. Diria sem sombra de dúvida ou com receio algum, 30% das nossas ocorrências da delegacia versam sobre Clarice Lispector, sobre Feliz Aniversário. E aí a gente traz no Estatuto do Idoso a negligência no trato com a pessoa idosa e até alguns pontos o abandono. Mas, professor, eu vou colocar uma azeitona nessa empada. Eu, num primeiro momento, olhava todos os casos de uma forma linear. Uhum. E aí, ao longo desse ano que eu estou lá na delegacia, dia 27 agora que passou, completou um ano, eu comecei a entender e a enxergar alguns eventos que nós não podemos nos furtar a ele. Quem foi a pessoa idosa ontem? Certo? Quem foi a pessoa idosa ontem? O que não exime a responsabilidade dos seus entes, certo? Por mais, vou usar uma expressão meia forte, como diz o Paulo aqui, por mais perverso que os nossos pais possam ter tido comportamento no passado, eles são nossos pais e nós temos
compromissos e deveres para com eles, certo? Então, assim, esse é um dilema de todo dia na delegacia. Quarta-feira da semana passada, se eu não estou equivocado, se não for quarta, foi na terça, apareceu uma senhora lá na delegacia, trazendo consigo uma idosa. Ela foi lá na delegacia para entregar a mãe para nós lá na delegacia. 5 filhos, só ela cuida da mãe. Ela tem um filho autista, ela não possui o companheiro mais, ela tem 2 filhos com problema de dependência química, fora o autista. A mãe está com Alzheimer, a mãe já não tem autossuficiência, necessita de cuidados, porque ela é uma pessoa acamada hoje na totalidade, precisa fazer as necessidades na fralda, precisa ser higienizada na cama, e ela não. Ela disse, olha, eu estou com a minha mãe lá em casa, eu não tenho como mais. Não é que eu não tenho como mais, eu não suporto mais, eu não tenho capacidade emocional, eu não tenho capacidade física. Além de tudo, eu faço faxina no período da noite. Quando meu menino dorme, minha mãe dorme, eu saio para fazer faxina à noite. Eu consegui um serviço, eu trabalho em um edifício comercial aqui da cidade, eu limpo 4, 5 escritórios desse condomínio no período da noite. Porque de dia eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar do meu filho. Então, assim, eu estou falando de um fato, que é assim, de um lado. Em contrapartida, eu tenho fatos que estão sendo investigados, que estão dentro de autos de investigação preliminar ainda lá na delegacia, de idosos que têm 4, têm 2, têm 3, têm um filho, e que eles não querem saber de cuidar do seu ente, não querem saber de cuidar do seu idoso. O que eu fico... o doutor Veloso está contando essa história aqui, e sempre que ele passa um filme aqui na minha cabeça, que aí eu não quero fazer juízo de valor, não quero julgar a moça lá que está... Não é que ela esteja desfazendo da mãe, porque chegou em um ponto que ela não sabe o que fazer mais, então chegou nesse ponto. Eu quero discorrer mais sobre isso, até com essa profundidade que nós estamos aqui. O Lorenberg puxou, lembrou de Clarice Lispector, e a gente quer dar esse tom realmente, mas queremos sair daqui pelo menos com algum tipo de mensagem que você possa absorver. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial, depois a gente retoma aqui essa conversa aqui, que vai continuar, né, com o Dr. Marcos Veloso. Antes de ir para o intervalo comercial, a Prefeitura de Cuiabá tem um recado importante, muito importante para você. Gente, quem anda por Cuiabá sabe como estão as ruas da nossa cidade, com buracos que estão fazendo aniversário de tão velhos, canteiros com mato alto, lixo jogado em terrenos e calçadas, porque nossa cidade ficou abandonada por anos, né? Só que eu quero dar um recado para vocês. A hora da mudança chegou. Pois é, a Prefeitura está trabalhando empenhada para fazer uma Cuiabá melhor, com mais qualidade de vida e sem tantos problemas. E você pode ajudar e fazer a sua parte com o IPTU 2025. Sua contribuição vai ajudar a tapar o buraco na rua, roçar aquele matagal, fazer a coleta de lixo em toda a cidade, podendo pagar em até 8 vezes. Basta acessar o site da Prefeitura pelo endereço portalfazenda.cuiabá.mt.gov.br ou entrar em contato com o Zap IPTU pelo número 99206-3609 e emitir o seu carnê digital. Então já sabe, né? Com você, Cuiabá vai melhorar. Prefeitura de Cuiabá.
Pois é, estamos de volta aqui, estou olhando aqui a gente não vai ler hoje o GD, o Gazeta Digital, deu um probleminha técnico aqui, mas você pode dar um clique aí no www.gd, que é o www.gazetadigital.com.br, em cima de GD, né? Aí, nesse www.gazetadigital.com.br, você se intera de tudo que está acontecendo aqui no município de Cuiabá, em Vargem Grande, nos municípios do estado, no Brasil e no mundo, tanto na economia, política, polícia, cultura, enfim, esportes. Tem jogo hoje, né? Parece que o Flamengo joga hoje, né, Boca? O Flamengo joga hoje, parece. O Flamengo joga hoje. O Boca é botafoguense, por isso que ele não respondeu, ele fica com raiva. O time dele não está bem. Então, dá um clique aí no GD, que é o Gazeta Digital, tem tudo para você se informar cada vez mais. Aliás, Lorenberg, queria até um comentário seu, porque o governo do estado, hoje é um dia memorável. Na minha opinião, eu vi o projeto, eu vi esses dias, eu estive lá, que a dimensão daquela obra do Hospital Central. Talvez até por conta dessa demora, desde 1984, não é? 30 e tantos anos depois, que agora o governo já está com data para, inclusive, entregar a obra. E hoje o governador Mauro Mendes reuniu-se com sua equipe, não é, técnica, também convidou lá os deputados da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, para fazer um anúncio e encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria uma parceria do governo do estado com o Hospital Albert Einstein, um dos melhores hospitais do mundo. Isso que é, segundo uma pesquisa aí, o 22º melhor hospital do mundo. O melhor do Brasil e o melhor da América Latina, com certeza. E isso, o Marcos Russo, presidente da Assembleia, confirmou que estão votando os vetos lá, né? Vão suspender a votação de vetos para votar esse projeto em 2 sessões no máximo, já vai estar tudo certinho. O governo já tem data, 22 de setembro, não, 22 de abril já tem uma data, mas isso é para eles agilizarem essa questão burocrática aí. Aí depois, eu sei que a entrega mesmo, funcionando, a operacionalização está prevista para setembro e já com alta complexidade em dezembro, ou seja, funcionando a todo vapor em dezembro. 1.900 internações por mês, mais uns 600 e tantos leitos, mais uns... Rapaz, é grandioso. Pra você ter uma ideia, a princípio, lá eram 9.000 metros quadrados, lá em 1984, o governo ampliou para 32.000 metros quadrados a área. É um absurdo, no sentido melhor da palavra, né? Eu falo isso com uma certa empolgação, porque nós temos um dos, se não o maior, principais problemas na esfera pública de Mato Grosso, é a questão da saúde. Isso vai desafogar significativamente, porque Hospital Central, daqui a pouco saiu lá, na saída para Santo Antônio, lá, que é o antigo Universitário do Júlio Mider, né? Uhum. O governo está entregando mais 4 ou 5 aí no interior, regionais. E aí significa dizer que o HMC, que São Benedito, vão ficar, aqui no caso de Cuiabá, vão ficar para atender aqui, né, as demandas daqui. Porque hoje, se você for lá no HMC, o que tem de ambulância do interior do estado, por exemplo, já que o SUS é universal, então queria que você desse queria ouvir a sua opinião. A gente, quando critica, a gente critica, mas a gente, quando tem coisas, na minha modo de ver, quando eu critico, a gente critica, e quando tem que elogiar, isso é uma maravilha, considerando nossa demanda. Paulo e amigo telespectador, há uma frase que eu ouvia quando criança, que a minha mãe sempre dizia:
A mão que aponta os defeitos tem que ser a mesma mão que aponta as virtudes. Eu aprendi muito cedo isso. Quando alguém, um governante ou algum parlamentar, alguém que exerce um cargo público acerta, você tem que elogiar. Quando alguém erra, você também tem que apontar que ele errou. No caso do Hospital Central, eu tenho que fazer duas observações muito rapidamente. A primeira delas, dizer que por si só é uma ação extraordinária. É uma ação valiosíssima, porque é um prédio, veja amigos, é um prédio inacabado que estava lá jogado, que estava lá. Ou seja, aquele dinheiro aplicado lá atrás foi perdido, porque ele não teve avanço. E mais ainda, aumenta o elogio, porque o prédio original teve um acréscimo, aumentou um pouco mais. Muito mais. E aí a gente precisa observar tudo isso e elogiar uma ação elogiável, necessária e importante, que passou, se não me falha a memória, e me perdoe se eu me equivoquei, desde o governo Júlio Campos. Finalzinho do governo Júlio Campos, passaram Júlio Campos, Jaime Campos, Bezerra, Dante de Oliveira, Braio Maggi, Sival Barbosa, Pedro Tax, passaram todos esses governos, embora todos nós sabemos que muitos deles passaram por dificuldades financeiras muito grandes, mas isso não justifica deixar aquele prédio jogado ali sem nenhuma função. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, amigos, a importância do Hospital Central para o Estado de Mato Grosso será muito grande, mas muito grande, que poderá desafogar um pouco o que Cuiabá sofre com relação ao interior do Estado e fora do Estado. Pode desafogar, isso é um ganho extraordinário. Ó, eu estou com alguns dados aqui, ó, 2.000 internações, previsão, né? Isso por mês. 3.000 consultas especializadas, 1.400 exames, tudo isso por mês, né? O novo projeto ainda prevê 10 salas, olha só, 10 salas cirúrgicas, 60 leitos lá da unidade de terapia intensiva, chamadas UTIs, né? 230 leitos de enfermaria, além também tem aí a unidade de alta complexidade, que vai dispor aí de outros 290 leitos voltados para o atendimento de toda a população de Mato Grosso. Golaço isso do governo, isso o Lorenberg falou, é grande verdade. Quantos tantos passaram por aí? Faltou dinheiro. Faltar dinheiro num estado tão promissor que aqui exporta tudo, não é? Campeão disso, daquilo e daquilo outro, e de gado, dos grãos, enfim, tem vontade de fazer. Foi lá, fez, parece que eu vi falar de uma cifra de 38 milhões nesse primeiro momento de investimento lá, fora equipamentos, né, que está sendo equipado agora, tem toda uma outra seara de investimentos agora. O fato é que o equipamento público, como já disse aqui, eu quero até ouvir o Veloso, porque o Veloso foi vereador, ele viu aqui na pele como é o drama em Cuiabá da ambulancioterapia. Não é mais vereador, porque não quis, né? Ele preferiu voltar a ser delegado, nunca deixou de ser delegado, mas ele deu uma afastada lá para viver aqui um pouco e trabalhar um pouco como vereador. Naquela época já sentia na pele, agora você imagina isso que você sentia na pele deixando de existir. Evidente, outros problemas vão existir, mas só de não ter mais essa ambulancioterapia aqui já vai ser um grande salto, né? Sem sombra de dúvida, Paulo. Esse equipamento que o nosso estado recebe hoje, ele é assim, diria que o eixo
o eixo de toda uma complexidade de ações. Nós estamos focados aqui hoje falando do hospital, na saúde, mas ele representa muito mais. Ele representa investimentos diretos e indiretos. Quantas pessoas irão trabalhar nesse hospital? Quantas empresas irão dar suporte para que esse equipamento funcione? A geração de emprego indireta, fantástica. Essa questão focado na questão da saúde, ele é um hospital, até onde eu pude observar, como se diz tecnicamente, de porta, não é um hospital porta aberta, mesmo porque, se for, ele afoga logo, logo. Ele vai tirar aquele anseio que nós temos aí de pessoas 5 anos, 4 anos, 3 anos numa fila para fazer uma cirurgia e, assim, o hospital vem para suprir toda uma demanda. Então, é um equipamento que vai interagir com o Estado, vai interagir particularmente com a nossa Baixada Cuiabana, que absorve uma demanda enorme. Cuiabá e Várzea Grande, teoricamente, até bem pouco tempo atrás, com a vinda desse hospital, suportava a saúde do estado inteiro. E de alguns estados próximos nossos aqui, nos socorriam o sul do Pará, o sul de Rondônia. É de fora do país, Bolívia. A Bolívia aqui, que a gente atende os nossos irmãos bolivianos com toda a presteza. Então, assim, é algo importante. E é nesse aspecto que eu gostaria de fazer uma fala aqui. Mato Grosso, a gente temos hoje um rótulo do agronegócio. Sem dúvida nenhuma, nós não podemos fugir do agronegócio. Somos a capital, somos o berço, somos o agronegócio do mundo, o celeiro do mundo. Mas hoje nós temos um estado que ele é pujante em todos os setores. Nós temos escolas de forma diferente, professor, e o senhor sabe, sendo entregues equipamentos de escola. Nós temos uma infraestrutura viária que poucos estados na federação têm hoje em andamento. Temos aí praticamente 2.000 quilômetros de rodovia sendo pavimentada. Poucos são os municípios no nosso estado que hoje não se chega por rodovia. Temos aí uma ferrovia, pode estar dentro do seu tempo ou fora do tempo, mas ela avança. Então, assim, o estado de Mato Grosso, o nosso estado, ele ocupa um espaço hoje, ocupa uma condição que nós não podemos deixar de ser orgulhoso em dizer, eu moro no estado de Mato Grosso, eu vivo no Mato Grosso. Com muito orgulho. A gestão do Mauro Mendes, claro que pode ser, mas tem falha aqui, falha. A gestão do governador Mauro Mendes está entrando para a história. Já estava muito boa, né, por conta de tudo que está sendo entregue aí, isso que o delegado Veloso está falando aqui, além da questão da infraestrutura, na própria lado social também, não é, na educação e tudo mais. E agora na saúde, que precisava de uma resposta como essa, está tendo a resposta, já está com data marcada para ser entregue. Ufa, que coisa boa que eu adoro dar esse tipo de notícia, não é? E que venham outras ações aí, porque o governo não para. Tem um parque sendo construído na saída para Chapada ali, maravilhoso, parece que sabe, que na área do lazer vai ser um divisor de águas também, e, enfim, também não vou ficar também, se for falar tudo do governo aqui, daqui a pouco eu vou achar que aqui é o programa do governo, não é, eu estou abrindo esse parênteses aqui para falar justamente dessa novidade que já tem data aí para entregar o Hospital Central depois de mais de 3 décadas. Mas, voltando a Clarice Lispector, que sem dúvida nenhuma, uma das grandes autoras da nossa literatura e da literatura mundial,
ela retrata como ninguém realmente esse evento, que não foge muito da realidade, professor, infelizmente, do que se vê. Então, assim, voltando aqui para a delegacia, pegando um gancho nesse momento histórico que o Mato Grosso vive de desenvolvimento, de reestruturação dos aparelhos públicos, a segurança pública do Estado vem também recebendo esse aporte do governo, frente a essa nova visão social, e a Delegacia do Idoso se encaixa nesse momento. E aí a gente consegue chegar, professor, de uma forma diferente na festa da Clarice Lispector. Então, só para o senhor ter uma ideia, nós estamos hoje num processo bastante avançado para que nós possamos realizar na delegacia do idoso, uma mediação. O senhor tem 5, só para o senhor percorrer o raciocínio, nós temos uma família com 4, 5, com 6, com 3 filhos e uma pessoa idosa necessitando de um cuidado. O lado mais confortável disso, Paulo, é o meu na delegacia. Por quê? Eu vejo um fato, certo? E faço um inquérito, faço um relatório e tipifico como uma ação delituosa. Encaminho para o sistema de justiça criminal, Ministério Público, Judiciário, vai ser aplicada uma penalidade ao transgressor, mas o idoso continua lá na mesma condição. Então, na questão do idoso, na questão da criança, às vezes punir, Foucault não encaixa. Foucault às vezes não encaixa. Deixa eu falar o seguinte aqui, eu vou ter que... Prender e vigiar. Eu vou ter que interromper, porque tem comercial, que o Boca vai me dar porrada daqui a pouco, e o Dorileu então nem se fala. Intervalo comercial, 1 minuto e meio, a gente retoma aqui com o Veloso, nosso delegado, falando muito mais sobre essa proteção à pessoa idosa aqui. Instante só. De volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal. O delegado, eu não falei no bloco passado, eu vou ter que falar o nome completo dele. Marcos Aurélio Veloso e Silva, titular da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa aqui de Cuiabá. Professor Lorenberg, por favor. Delegado, voltando a trechos das respostas que o senhor nos trouxe, tanto no primeiro quanto no segundo bloco, e o número de inquéritos que tem, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. Nos 2 primeiros meses deste ano, 2 idosos morreram por negligência da família. É um fato muito semelhante do que aconteceu no ano anterior. E eu pergunto ao senhor, esse número de idosos sendo mortos por negligência, ele aumentou ou continua no mesmo número, que não é um número pequeno, não, ao contrário, ou estamos no mesmo patamar? Professor, diria que a gente, graças a Deus, mantém uma proporção, mas não podemos ficar dentro dessa trincheira, mesmo porque nós não temos um diagnóstico fidedigno de quantos idosos nós temos na nossa capital nesta condição. Esses 2 idosos só vieram ao conhecimento público porque faleceram, porque foram encaminhados a uma unidade de saúde e a unidade de saúde fez um diagnóstico e a gente pôde, infelizmente, ter contato com essa triste realidade. Mas, dentro de todo um trabalho, de toda uma campanha que a gente começa a desenvolver, de conscientização da população, a gente entende que, num espaço curto, a gente consiga reverter esta situação. E muito do que acontece, professor, é duro a gente dizer, mas é uma realidade. O senhor, que é uma pessoa que vem da educação, é por falta de desconhecimento.
A propósito do desconhecimento, já vou entrar na outra seara que nos incomoda muito, e especialmente quando temos que noticiar aqui o idoso sendo trapaceado, caindo em golpes, por não ter muita habilidade com a tecnologia. Eu queria que o senhor, doutor Veloso, dissesse aí como é que está sendo lidar com isso, está tendo muita ocorrência nesse sentido, e mais do que isso, aproveitar para dar umas dicas aí para as pessoas que estão assistindo, para a gente ficar esperto, porque o golpe está aí, cai quem quer. Primeiramente, a gente não pode fugir da realidade que vivemos no mundo virtual. Nós três estamos aqui olhando para um equipamento tecnológico. Nós estamos hoje do outro lado do planeta devido à tecnologia. E assim é o idoso. Hoje, o idoso ele não precisa mais ir ao banco para sacar sua aposentadoria. Ele consegue, através de um aplicativo de celular, fazer toda essa movimentação. É bom por um lado, mas o coloca numa condição de vulnerabilidade. E a título de orientação, a título de, assim, até de um pedido, que você que tem um idoso em casa, não permita que o mundo tecnológico do seu idoso seja deixado assim, de qualquer jeito. O idoso não pode, de hipótese alguma, passar senha de cartão, senha de aplicativo a ninguém. Se alguém tiver que fazer uso, por exemplo, de senha de cartão, senha de benefício, ele tem que ser o representante legal. Ah, o meu idoso, e aqui eu já quero trazer uma sugestão para você que vive uma situação que infelizmente ela vem se avolumando, que são as pessoas idosas que já começam a apresentar os primeiros sinais de saúde mental, o Alzheimer, outras patologias. Providencie a curatela formal para você ser responsável por esse idoso. Nós temos uma pessoa idosa que o financeiro não é o problema, é que não tem uma pessoa legalmente constituída hoje que possa gerir o patrimônio dessa pessoa. Ah, eu sou filho, você precisa promover judicialmente, certo? A autorização para que você desenvolva a vida financeira desse idoso. Então, uma coisa que a gente vê na delegacia, muito, o idoso passa a senha para filho, passa a senha para sobrinho. Isso deve ser feito através de autorização, que o filho se torne o curador do pai, para que ele possa responder pelo que ele faz com o patrimônio da família. Então, assim, infelizmente, o idoso hoje ele é vítima não só no mundo natural, mas principalmente no mundo virtual. São os consignados. Hoje a pessoa idosa, ela entra... A pessoa idosa não, todos nós entramos nos aplicativos, na rede social. Você pesquisa, por exemplo, sobre o seu time de futebol, como é que está no campeonato. Segundos depois você começa a receber propostas de Betinho, de Tigrinho, de time, certo? A pessoa idosa, e a inteligência artificial, ela sabe que está lidando com uma pessoa idosa. Pela forma de texto, pela forma do que ela busca. E aí a pessoa começa a receber esses... A IA estuda isso. Estuda isso, certo? Então, assim, a forma de escrever, a forma do texto, o IA, ele diz de que período você é. Existem expressões, professor, eu tenho 62 anos, o senhor já tem mais... 44, certo? Mas assim, o senhor falou de Clarice Lispector, talvez... Tem muito jovem nosso aí, na boca do vestibular, que não conheça Clarice Lispector. Pois é. Certo? Então, assim, o mundo tecnológico, ele facilita, mas infelizmente é uma armadilha, muitas vezes, para a pessoa idosa. Atenção você que está assistindo ao programa Opinião, independente da sua idade. Se você é novo, se tudo der certo, você também vai envelhecer. E além disso, que nem eu disse no começo, você tem um parente, tem um irmão, você tem um avô, tem uma mãe, tem um pai, que já estão precisando dessa atenção. Atenção você idoso, jamais passe a sua senha
senha bancária ou qualquer senha que leve a alguma movimentação financeira, adesão de contrato, enfim, qualquer coisa, não passe, especialmente se não for representante legal, tal como disse aqui o glorioso Marcos Veloso. Você que mora com idoso, que não tem todas as suas faculdades, não é, que a gente chama de normais, não é, que tem a sua independência para manusear um celular, por exemplo, não está numa conta, etc. e tal, acompanhe e fique de olho nisso aí para que isso não ocorra, porque isso tem muito golpe, tem muitos golpistas aí. Eu falo porque eu tenho idoso na minha família, e a gente que já é mais novo, eu sou novo, força de expressão também, eu estou chegando lá também, mas a gente já sofre isso na pele. Imagina quem não tem habilidade, talvez pela idade, ou enfim, com a tecnologia. Então fique muito esperto. Eu queria só aqui, antes de chamar o Lorenberg para fazer a última pergunta, doutor, quem quiser denunciar, você que está assistindo aí, fique bem atento, você tem o 190, não é? 190, tem um outro canal, uma outra forma de as pessoas denunciarem maus tratos, golpes, etc., à pessoa idosa? Existe hoje o Disque 100, que é do Ministério da Justiça, em que pese está sediado em Brasília, mas se você fizer uma denúncia no Disque 100, em questão de 2 horas ela está nos nossos terminais lá na delegacia. Disque 100. Existe o 197 e o 181, que foi lançado agora recentemente nas facções, mas lá recebe todo tipo de denúncia. E também nós temos hoje a delegacia digital. Antigamente era a delegacia virtual, não, hoje é a delegacia digital, onde você pode registrar qualquer tipo de boletim de ocorrência e denúncia. Essas denúncias chegam até nós com muita propriedade. Fora isso, tem os CRAS, tem qualquer unidade policial, seja ela civil, militar, unidade do Corpo de Bombeiros, só você comparecer e fazer uma denúncia. Existe o Ministério Público, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso, a Defensoria Pública, que é uma grande parceira, uma grande guardiã da pessoa idosa. Perfeito. Ou a delegacia física, que daqui a 3 meses vai estar em novo endereço, como disse aqui no comecinho o nosso glorioso doutor. Vai ser ali próximo à Praça Popular, na Rua do Ditado Popular, certo? Assim, um pouquinho para frente, 2, 3 semanas a delegacia, se Deus quiser, vai estar lá. A gente vai estar anunciando aqui o novo endereço. Lorenberg, a última pergunta e não pode ser longa. Delegado, eu vou aproveitar a resposta anterior a essa última que o senhor deu para pedir uma dica para o nosso telespectador. O senhor falou da questão do representante legal, mas existem outros filhos, e aí vai criar uma rixa dentro da família. Se não tiver esse representante legal, os filhos e netos podem furtar o seu cartão e pode furtar, inclusive, a sua própria senha. E aí, o que fazer? 2 minutos para essa resposta. Infelizmente, é um dos grandes acontecimentos que nós temos na delegacia, é o sobrinho, é o filho, é a nora, é a esposa que tem a posse desse cartão, desse benefício e acaba lesando a pessoa idosa. Eu sugiro que a família reúna, marque um almoço de domingo em casa, certo? E se estabeleça um conselho da família. Olha, nosso pai, nossa mãe, nosso avô está com uma certa idade, precisamos cuidar dele. Quem vai cuidar esse ano? Faz por período, faz por mandato. Esse ano eu fico à frente, o ano que vem fica você, todos nós vamos te apoiar, certo? Assim, a mediação, o diálogo, professor, ainda é a melhor solução. Então, assim, realmente, como eu disse, o ambiente familiar ainda é o ambiente mais inóspito para a pessoa idosa. Mas também nós temos que trabalhar esse ambiente para que ele volte a ser o porto seguro, aquele descanso que a pessoa idosa precisa. E eu não posso deixar de falar de uma coisa, Paulo. Pois não. A pessoa trabalha a vida inteira. Uma das grandes vítimas hoje, quanto idoso, são os nossos servidores públicos. O cara trabalha a vida inteira, consegue a sua aposentadoria e é vitimado no consignado. É assim, é um estrago, é uma tristeza. Às vezes você vê o aposentado que sequer consegue se manter porque foi lesado através de fraudes
de fraudes por pessoas inescrupulosas no consignado. O assédio Cuide é do muito seu grande. idoso, ele é aposentado, acompanhe de perto a vida financeira do seu idoso. Exatamente, o assédio é enorme. Esse pessoal não perde tempo, não. Eles vão aonde entendem que é mais fácil, né? E acabam encontrando uma avenida por conta das fragilidades e até limitações da pessoa idosa. Eu não tenho tempo para mais nada, senão para agradecer aqui ao nosso Marcos Veloso. Muito obrigado, delegado, por ter estado mais uma vez aqui. Nós ficamos felizes com as informações. Ó, Disque 100, 181, 197, 190, enfim, denuncie caso você perceba algum tipo de agressão à pessoa idosa. Muito obrigado, esse espaço continua a postos para bem informar. Eu que agradeço, uma honra estar ao lado do professor Lorenberg, esse Obrigado. ícone da comunicação, da educação, da sua pessoa, Paulo. Obrigado. Gentil, como sempre. Obrigado. Sempre nos acolhendo de uma forma extremamente carinhosa. E aos ouvintes, os telespectadores do Opinião que nos acompanham. Muito obrigado. Amanhã estaremos entrevistando aqui ao vivo o especialista em neuromarketing. Tem um evento acontecendo em Cuiabá aqui, ele vai estar conosco amanhã falando aqui, o Fernando de Chiara vai estar com a gente falando sobre esses assuntos envolvendo marketing, inclusive eleitoral, político. Tem muita coisa interessante nessa seara amanhã aqui ao vivo com o Fernando de Chiara. Não perca, às 7h30 da noite, programa Opinião. Lorenberg, até lá então. Até amanhã. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.